Aqui é Manuela Lemes e está no ar mais um PiatCast. No episódio de hoje, falaremos sobre os reflexos da guerra entre Rússia e Ucrânia no cumprimento das metas sustentáveis da ONU. Para o assunto, o estudante do sexto período de História pela USP, Alexandre McIntyre, nos trará uma linha do tempo detalhada sobre a relação problemática entre os países, que teve origem na década de 1920. Além disso, o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, também conhecido como PROAM, Carlos Bocuí, abordará os impactos ambientais do conflito armado e seus reflexos pelo mundo. Confira a seguir. Após a madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, a Ucrânia jamais foi a mesma. O país europeu foi surpreendido por uma operação de invasão de tropas russas no leste da nação ucraniana, em regiões separatistas que o presidente eleito Vladimir Putin reconheceu como independentes. Logo após o incidente, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anuncia o fim das relações diplomáticas com a Rússia e milhares de moradores tentam sair de Kiev, causando trânsito intenso e filas nos postos de combustíveis e supermercados. De imediato, o mundo passou a sentir os impactos econômicos globais deste conflito armado entre as duas nações. Mesmo após 9 meses em guerra, você sabia que as relações entre Rússia e Ucrânia já mostravam sinais de um conflito iminente? Acho que é bom traçar, antes de tudo, esse panorama histórico, né? Então, a Ucrânia, para falar a verdade, a Ucrânia vai ter um território independente mesmo, né? Um território ucraniano mesmo, a partir da Revolução Russa, né? A partir da instauração da União Soviética. Então, ali é uma das primeiras, talvez a primeira vez que o território ucraniano realmente se torna independente. Por mais que estivesse dentro, né, tivesse centralizado dentro do governo da União Soviética, as repúblicas tinham relativa independência, né, uma das outras, né? Então, acho que o território ucraniano ele vai ter a primeira vez independência mesmo sobre várias questões a partir de 1922, né, que é quando termina a Guerra Civil Russa, né, e a União Soviética é instaurada de fato, né? McIntyre pontua o Holodomor, também conhecido como Grande Fome, como um evento que deu início ao desgaste das relações entre Rússia e Ucrânia. 4 anos antes, em 1928, Stalin direcionou a política de produção russa para a metalurgia, através do Plano Quinquenal. A intenção era fazer com que a Rússia deixasse de ser um país agrícola e se tornasse uma nação industrializada. No entanto, para manter as políticas soviéticas, o governo necessitava recorrer à importação de alimentos e, na época, a Ucrânia estava entre os principais produtores de cereais da região. Tradicionalmente, os ucranianos não se subordinavam aos russos e, de imediato, não obedeceram às determinações de Stalin, o que levou à Grande Fome. Teorias apontam que o Holodomor teria sido supostamente calculada e programada pelo Estado soviético. Para isso, Alexandre frisa como os kulaks, que eram os grandes latifundiários da época, foram prejudicados pelas primeiras medidas tomadas pelo Estado. Concorre de novo às eleições e ganha, sem fraudes dessa vez. E ele ganha com a promessa de que ele assinaria o Tratado de Livre Comércio com a União Europeia. Então a Ucrânia se tornaria membro da União Europeia. Até que, só que ele era o Yanukovych, como eu disse, pró-Rússia. Até que no último momento ele não assina com a União Europeia. E aí começam os protestos da Euromaidan, né, que é a revolução da Euromaidan. Bom deixar algo interessante aqui que é legal de deixar claro. A Euromaidan, ela foi meio que uma revolução colorida. E o termo revolução colorida a gente usa para esses processos, entre aspas, revolucionários, mas que são financiados por elites locais e elites de fora, de países como Estados Unidos, né, que praticam esse tipo de imperialismo. Caminhando para a Segunda Guerra Mundial, em 1939, a União Soviética e a Alemanha assinam um pacto de não agressão, válido por 10 anos. Apesar das aparências mostrarem uma relação amigável entre ambos os chefes de Estado, Stalin e Hitler, a realidade era outra. O pacto, na verdade, foi feito para que não houvesse guerra total entre os países. O poder, né? As eleições são refeitas e o partido ganha no poder. Beleza. Aí, em 2012, 13, o Viktor Yanukovych volta, concorre de novo às eleições e ganha, sem fraudes dessa vez. E ele ganha
com a promessa de que ele assinaria o Tratado de Livre Comércio com a União Europeia. Então a Ucrânia se tornaria membro da União Europeia. Até que, só que ele era o Yanukovych, como eu disse, pró-Rússia. Até que no último momento ele não assina com a União Europeia. E aí começam os protestos da Euromaidan, né, que é a revolução da Euromaidan. Com o período pós-Guerra Fria, em 1949 foi criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecido como OTAN, para garantir a segurança de seus países membros, que podem ocorrer de forma diplomática ou com uso de forças militares. Alexandre afirma que, de início, o então governante da União Soviética cobiçou entrar na OTAN, mas posteriormente Stalin entende o real objetivo por trás da organização, que seria conter a expansão da União Soviética e do comunismo pelo Ocidente. Em resposta à OTAN, a União Soviética criou, em 1955, o Pacto de Varsóvia, apoiado pelos países socialistas, para reforçar a presença soviética na Europa Ocidental. O acordo foi extinto em 1991 com o rompimento da União Soviética, enquanto a OTAN continua em atividade até hoje. Novo as eleições e ganha, sem fraudes dessa vez. E ele ganha com a promessa de que ele assinaria o Tratado de Livre Comércio com a União Europeia. Então a Ucrânia se tornaria membro da União Europeia. Até que, só que ele era o Yanukovych, como eu disse, pró-Rússia. Não assina com a União Europeia. E aí começam os protestos da Euromaidan, né, que é a revolução da Euromaidan. Bom deixar algo interessante aqui que é legal de deixar claro. A Euromaidan, ela foi meio que uma revolução colorida. E o termo revolução colorida a gente usa para esses processos, entre aspas, revolucionários, mas que são financiados por elites locais e elites de fora, de países como Estados Unidos, né, que praticam esse tipo de imperialismo, que tem algum interesse. E é muito interessante que a Ucrânia seja pró-Ocidente, visto que a Ucrânia é a última fronteira geográfica que separa a Rússia da Europa. Porque todos os países em volta, tirando a Bielorrússia e a Ucrânia, são da OTAN, ou da União Europeia, ou qualquer coisa do tipo. Com a extinção da União Soviética, a Ucrânia passou a se aproximar cada vez mais politicamente do Ocidente. A movimentação, no entanto, não preocupava a Rússia, uma vez que o Ocidente não demonstrava qualquer intenção de integrar a Ucrânia à sua esfera de influência. Em 2004, as tensões entre as nações ficaram evidentes após a Rússia construir inesperadamente uma barragem entre o território russo e a península da Crimeia. Além disso, durante as eleições presidenciais na Ucrânia, com a vitória do candidato pró-Rússia Viktor Yanukovych, ocorreu a Revolução Laranja, idealizada pela oposição, que evitou que ele assumisse o poder. Retomando as eleições de 2010, Yanukovych é eleito presidente, dessa vez sem fraudes, e toma medidas imediatas para o país integrar a União Europeia. Até que no último momento ele não assina com a União Europeia. E aí começam os protestos da Euromaidan, né, que é a revolução da Euromaidan. Bom deixar algo interessante aqui que é legal de deixar claro. A Euromaidan, ela foi meio que uma revolução colorida. E o termo revolução colorida a gente usa para esses processos, entre aspas, revolucionários, mas que são financiados por elites locais e elites de fora, de países como Estados Unidos, né, que praticam esse tipo de imperialismo, que tem algum interesse. E é muito interessante que a Ucrânia seja pró-Ocidente, visto que a Ucrânia é a última fronteira geográfica que separa a Rússia da Europa. Porque todos os países em volta, tirando a Bielorrússia e a Ucrânia, são da OTAN, ou da União Europeia, ou qualquer coisa do tipo. A respeito do conflito, o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, destaca que os conflitos não têm sido devidamente dimensionados, em que a mídia não evidencia os impactos além da questão política. Ela é um fenômeno provocado
provocado pelo homem é inaceitável sob qualquer aspecto, né? Quando você pensa a guerra do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da ecologia, é um atentado contra a vida, né? Em todas as formas, a vida humana, a vida das espécies, o equilíbrio ambiental. O especialista comenta que o deslocamento de tropas, tanques, caminhões e outros equipamentos militares pela região do conflito aumentam as emissões de gases de efeito estufa e também afetam o solo e a vegetação. Além disso, os aquíferos e grandes reservatórios subterrâneos de água também são contaminados em ofensivas militares e essa situação pode afetar o abastecimento da população local. Estações de tratamento de esgoto, né, que livram os rios da poluição, elas são bombardeadas e aí todo o esgoto vai para os rios, passa aí para os rios de forma permanente, provocando poluição, provocando uma crise de abastecimento e também uma crise na geração de alimentos, que você aí tem uma contaminação, né? Bocuí destaca que mesmo a destruição urbana, como os ataques a infraestruturas sanitárias, impacta negativamente o ecossistema de um país. O especialista ainda chama atenção para o desequilíbrio civilizatório, considerado como de altíssimo impacto ambiental e que tem sido fortemente alertado pela ONU. De 2 bilhões de pessoas, né, numa guerra, né? Imagine os países que estão recebendo essas populações, as dificuldades que se tem para manter aquele grande conglomerado de pessoas que são novos habitantes daquele. O país tem que ter infraestrutura, tem que ter elementos para recebê-los de forma adequada, a ter qualidade de vida e não tirar a qualidade de vida do seu próprio povo, né? Então, as migrações são efeitos extremamente nocivos, negativos e acabam impactando tanto aqueles que migram como aqueles que os recebem.